Muitas pessoas veem a morte não como o fim, mas como o começo de algo muito mais importante. Isso é um pensamento muito comovente. Alguém como o Padre Pio teve uma vida que foi como uma jornada para o céu. Pouco antes de morrer, algo surpreendente aconteceu com ele, deixando todos ao seu redor sem palavras. A saúde de Padre Pio estava debilitada em 1968, mas seu espírito permanecia forte. Ele era inabalável e não queria deixar seu trabalho, mesmo estando fraco e muito doente. Nunca parou de ouvir confissões e costumava dizer que queria morrer sem deixar de fazer o trabalho de sua vida, suas orações e seu serviço. Imagine-o sempre indo além, vivendo cada dia como se fosse o último. Ele nunca sabia se viveria mais um dia. Por isso, toda noite, ao se despedir de seus irmãos franciscanos, pedia que rezassem ao Senhor por ele. A morte não o assustava, mas ele a sentia como uma sombra, sempre pronta para levá-lo. Poucos meses antes de sua morte, ele pediu que uma imagem de São José fosse colocada ao lado de sua cela. Todos os dias, ele parava ali e olhava para a imagem em silêncio. Logo depois, soubemos que ele pediu a São José uma morte tranquila. Durante aquelas semanas, uma estranha calma permeava o mosteiro. Muitas pessoas dizem que havia um silêncio inquietante nos corredores, nos quartos e até nas áreas comuns. Padre Pio rezava cada vez mais à medida que seus últimos dias se aproximavam. Desde as orações que fazia em criança em Pietrelcina até o solene Pai Nosso que rezava em sua cela durante suas últimas horas, a oração sempre o acompanhou nos bons e maus momentos. Toda a sua vida foi uma oração, uma conversa com Deus que nunca terminou. Padre Pio sempre soube que seu tempo na terra era curto e que estava a caminho do céu. Ele aguardava com ansiedade o dia em que estaria com Deus novamente, para sempre. Certa vez, ele escreveu ao Padre Agostinho dizendo que estava cansado de viver na terra. Ele disse que sua vida aqui era uma tortura amarga e que o pensamento de perder Jesus o aterrorizava. Pouco antes de morrer, ele se dirigiu aos seus superiores e humildemente pediu que rezassem por ele. Foi o último ato de sua longa devoção. Sua história não é apenas o fim de uma jornada, mas também um lembrete de como a fé pode mudar sua vida e lhe dar esperança que dura para sempre. Quando o tempo de Padre Pio na Terra estava chegando ao fim, ele passou seus últimos momentos em profunda presença espiritual. Na noite anterior à sua morte, Padre Pio renovou seus votos de ser um franciscano, apesar de estar muito doente. Ele sussurrou Jesus, Maria, enquanto segurava seu rosário, mostrando a força de sua fé. Por volta das 2h30 da manhã, algo muito interessante aconteceu. Padre Pio, conhecido por suas experiências místicas, de repente teve visões que ninguém mais podia ver. Ele disse em um sussurro, vejo duas mães. Isso poderia ser uma referência à Virgem Maria e à sua própria mãe, que também se chamava Maria. Essa falta de clareza deu um ar misterioso às suas últimas horas. No último dia, os estigmas que mostravam seu sofrimento espiritual começaram a desaparecer. As pessoas que estavam presentes disseram que as crostas caíram de suas mãos, o que significava que o milagre havia acabado. Após sua morte, os médicos não encontraram nenhum sinal dos estigmas. Sua pele estava lisa e saudável, o que os fez acreditar que Deus o havia ajudado. O quarto estava perfumado com flor de laranjeira, um aroma muito associado a Padre Pio. O funeral de Padre Pio foi muito luxuoso, mostrando o impacto que ele teve na vida das pessoas. Cerca de 100.000 pessoas compareceram para lamentar sua morte, e flores e estátuas foram lançadas sobre elas de helicópteros. Seu último lugar de descanso, em uma cripta de granito sob o altar da igreja, continua a atrair pessoas que querem aprender com um homem cuja vida foi um canal da graça de Deus. Ele costumava dizer, posso ajudá-lo mais do céu do que na terra. Ele cumpriu sua promessa, e seus seguidores ainda o seguem e seguem seus conselhos. Sua missão continua após sua morte. Padre Pio estava celebrando uma missa em San Giovanni Rotondo, e a atmosfera estava imbuída de uma profunda energia espiritual. Não era uma missa comum, era uma missa de ação de graças pela rede mundial de grupos de oração recentemente reconhecida pelo Santo Ofício em Roma. Padre Pio estava exultante porque sabia que todo o seu trabalho para consolidar esses grupos havia dado frutos e que eles estavam funcionando bem em todo o mundo.
Enquanto se afastava do altar, ele se sentiu fraco e quase caiu, mas seus irmãos capuchinhos o seguraram rapidamente e evitaram que ele caísse. Mais tarde naquele dia, Padre Pio se aproximou de uma janela do mosteiro para abençoar as pessoas na praça abaixo, apesar de estar muito doente, com a ajuda de 2 irmãos. Sua presença na janela mostrou o quanto ele amava seus filhos espirituais. Naquela noite, por volta das 21 horas, Padre Pio chamou o Padre Pellegrino pelo interfone, o que foi um momento muito comovente. Quando o Pellegrino entrou, viu o Padre Pio chorando, o que era incomum para um monge normalmente quieto. Pellegrino se certificou de que tudo estava bem antes de voltar para seus aposentos, depois de consolá-lo e dizer-lhe as horas. Durante esses momentos de reflexão, Padre Pio disse que queria renovar seus votos religiosos. Ele recitou sua promessa de ser pobre, santo e obediente com grande sinceridade. Eu, Padre Pio de Pietrelcina, juro e prometo a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada Virgem Maria, ao nosso Santo Padre São Francisco e a todos os santos, observar todos os dias da minha vida a regra dos irmãos menores confirmada pelo Papa. Apesar de sofrer de artrite e muita dor, naquela noite algo surpreendente aconteceu. Em uma grande mudança em relação à frequência com que ele precisava de uma cadeira de rodas, Padre Pio foi capaz de se levantar e andar rapidamente até a varanda sem qualquer ajuda. Quando chegou à varanda, fez algo que não fazia muito tempo, estendeu a mão e acendeu a luz. Ele se concentrou em um ponto específico na varanda, como se pudesse ver além do que seus olhos estavam mostrando. Naquela noite, quando tudo estava muito quieto, Padre Pio ficou na varanda e olhou para onde seu corpo seria levado em poucas horas. Naquele momento, uma onda de mal-estar o atingiu. Ele estava fraco e não conseguia se levantar, precisando voltar imediatamente para o seu quarto. Sua pele ficou muito pálida, um sinal claro de que sua força estava desaparecendo rapidamente. Ele continuou repetindo Jesus e Maria, mas sua voz estava ficando cada vez mais fraca. Na parede, havia uma foto dos pais de Padre Pio e, à medida que sua doença piorava, isso chamou sua atenção. Ele disse com uma voz confusa, "Mas eu vejo 2 mães." Suas palavras ficaram no ar enquanto ele desmaiava devido a um severo ataque de asma, lutando tanto que o quarto ficou frio e sua respiração se tornou difícil. Sua pele ficou fria e úmida. Um médico chegou rapidamente e lhe deu uma injeção e oxigênio para tentar normalizar sua respiração. Mas, à medida que o trabalho médico se intensificava, o trabalho espiritual também se tornava mais urgente. Os capuchinhos rezaram em voz alta, "Jesus, Maria e José, eu vos dou meu coração e minha alma." Suas vozes eram calmas, destacando-se contra o caos ao redor. Padre Paulo administrou a extrema unção, enquanto Padre Pio, plenamente consciente do que estava acontecendo ao seu redor, lutava para respirar. Embora estivesse frio e suando profusamente, ele parecia em paz. Ele recebeu uma injeção de emergência diretamente no coração, pois sua condição indicava um ataque cardíaco. Nos seus últimos momentos, a fé de Padre Pio não vacilou. Mesmo que ele tivesse perdido a capacidade de falar, seus lábios se moviam silenciosamente para formar o nome de Jesus. Seus irmãos espirituais, os capuchinhos, o chamaram, na esperança de ver algum sinal de reconhecimento. Ele abriu os olhos pela última vez e olhou para eles com amor e um olhar de despedida. Padre Pio morreu pacificamente às 2h30 da manhã de 23 de setembro de 1968, segurando seu rosário. No dia 20 de setembro, o 50º aniversário da recepção de seus estigmas foi comemorado. Foi um grande dia, e muitos de seus seguidores que moravam longe participaram de uma missa ao amanhecer para honrá-lo. Para eles, foi um dia muito importante, mas para Padre Pio não foi mais do que mais um dia dedicado à sua fé, continuando a fazer as coisas que sempre fazia, servir aos outros e rezar. Isso mostrou o quanto ele estava comprometido com sua jornada espiritual. Hoje, no aniversário dos estigmas, a missa na igreja foi simples e reflexiva, muito do que Padre Pio queria. Não houve discursos ou grandes festas, mas sim uma celebração tranquila de fé e devoção. O santuário estava repleto de centenas de devotos, muitos dos quais puderam sentir a presença de Padre Pio e ver seu impacto espiritual em suas vidas. Após a morte de Padre Pio, seu legado espiritual começou a se expandir rapidamente.
As pessoas que testemunharam sua vida e os milagres associados a ele começaram a compartilhar suas histórias, criando uma rede ainda maior de devoção. Aqueles que nunca o conheceram pessoalmente sentiam uma conexão profunda com ele, como se sua presença espiritual estivesse viva em suas orações e meditações. As cartas que ele escreveu, seus ensinamentos e as muitas histórias de cura começaram a circular entre seus seguidores. As palavras de Padre Pio ganharam uma nova dimensão, sendo vistas como mensagens de esperança e conforto vindas de um homem que já estava mais próximo de Deus do que muitos poderiam imaginar. A canonização de Padre Pio, anos depois, foi um reconhecimento formal do impacto espiritual que ele teve em milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, para seus seguidores, ele já era um santo muito antes disso. Sua canonização foi apenas uma confirmação daquilo que eles já sabiam em seus corações. Eles sentiam que Padre Pio estava intercedendo por eles no céu, ajudando-os em suas lutas e guiando-os em suas jornadas espirituais. As peregrinações ao seu santuário em San Giovanni Rotondo aumentaram, com pessoas viajando de todas as partes do mundo para prestar homenagem e pedir sua intercessão. A vida de Padre Pio continua a inspirar novas gerações, e suas mensagens de fé, perseverança e amor a Deus permanecem tão relevantes hoje quanto eram durante sua vida. O exemplo de sua dedicação total à oração, ao serviço aos outros e à aceitação dos sofrimentos como uma forma de estar mais próximo de Cristo ressoa com aqueles que buscam uma vida espiritual mais profunda. Mesmo décadas após sua morte, Padre Pio é lembrado como um modelo de santidade que mostra que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, é possível viver uma vida dedicada a Deus e ao próximo. O poder de sua presença espiritual é sentido em cada recanto do mundo, desde os grupos de oração que ele fundou até as pessoas que guardam uma foto ou uma medalha dele em seus lares. A frase, Padre Pio, rogai por nós, tornou-se uma oração comum, dita por aqueles que buscam consolo e orientação. E em cada missa celebrada em seu nome, em cada confissão feita com devoção, em cada rosário rezado com fé, a herança espiritual de Padre Pio continua a tocar vidas, provando que, embora seu corpo tenha deixado este mundo, sua alma ainda permanece profundamente conectada a todos aqueles que o amam. Além de sua vida pessoal de oração e sacrifício, Padre Pio foi conhecido por seu carisma, que atraía pessoas de todas as esferas da vida. Sua fama se espalhou rapidamente, não apenas por causa dos estigmas, mas também pela forma como ele se dedicava à escuta e aconselhamento espiritual. Ele passava horas no confessionário, ouvindo os pecados das pessoas e oferecendo-lhes orientação. Essa prática, conhecida como Ministério do Confessionário, foi um dos pilares de seu trabalho sacerdotal. Padre Pio acreditava profundamente na importância da confissão, não apenas como um sacramento de perdão, mas como um meio de cura e transformação espiritual. Os relatos daqueles que foram aconselhados por ele são numerosos e variados, mas todos compartilham um tema comum, a percepção de que estavam na presença de alguém que possuía uma sabedoria e discernimento além do humano. Há histórias de pessoas que foram ao confessionário de Padre Pio sem a intenção de confessar certos pecados, apenas para que ele, de forma misteriosa, trouxesse esses pecados à luz, sem que eles dissessem uma palavra. Este dom de leitura das almas, como era conhecido, alimentou ainda mais a aura de santidade ao redor de Padre Pio, e muitos que se confessavam com ele saíam com um profundo senso de renovação espiritual. Outro aspecto marcante da vida de Padre Pio era sua devoção à missa. Ele celebrava a Eucaristia com uma intensidade e reverência que tocavam profundamente todos os presentes. Para ele, a missa não era apenas uma obrigação litúrgica, mas o ponto culminante de sua vida espiritual. Ele vivia a paixão de Cristo de forma tão intensa durante a missa que muitos acreditavam que ele experimentava misticamente os sofrimentos de Jesus durante a crucificação. A missa de Padre Pio podia durar várias horas, e mesmo assim, os fiéis participavam com atenção e devoção, cientes de que estavam participando de um momento sagrado e transformador. A devoção de Padre Pio ao rosário também era notável. Ele frequentemente recomendava a oração do rosário a todos que buscavam sua orientação, chamando-a de arma para lutar contra as tentações e alcançar graças divinas. Em muitas de suas cartas e conversas, ele incentivava as pessoas a rezarem o rosário diariamente, considerando um meio eficaz de estar em constante união com a Virgem Maria e, através dela, com Cristo. A devoção mariana de Padre Pio era profunda,
e ele via em Maria uma mãe protetora e intercessora poderosa junto a Deus. Mesmo após sua morte, as graças atribuídas à intercessão de Padre Pio continuam a ser relatadas. Testemunhos de curas físicas, conversões espirituais e milagres inexplicáveis são frequentemente compartilhados por aqueles que rezam com fé pedindo sua ajuda. A figura de Padre Pio tornou-se um símbolo de esperança para os doentes, os aflitos e todos que enfrentam dificuldades na vida. Sua vida e seu exemplo continuam a inspirar a devoção e a fé em todo o mundo. Padre Pio é também lembrado por sua humildade. Apesar de toda a fama que alcançou, ele permaneceu um homem simples e profundamente consciente de sua pequenez diante de Deus. Ele nunca buscou reconhecimento pessoal, preferindo sempre desviar a atenção para Cristo e a Virgem Maria. Sua humildade foi uma das razões pelas quais muitos o viam como um verdadeiro santo, alguém que, apesar das extraordinárias manifestações espirituais em sua vida, nunca perdeu a simplicidade e a humildade que são marcas da verdadeira santidade. A espiritualidade de Padre Pio era profundamente enraizada na tradição cristã, com um foco particular na imitação de Cristo crucificado. Ele não apenas pregava sobre o sofrimento redentor, mas o vivia em sua própria carne, oferecendo seus sofrimentos pela salvação das almas. Essa identificação com os sofrimentos de Cristo é talvez o aspecto mais central de sua espiritualidade, e é o que mais ressoa com seus seguidores até hoje. Eles veem em Padre Pio um exemplo de como é possível transformar o sofrimento em um caminho de santificação, uma lição que continua a ser relevante para todos que enfrentam as dificuldades da vida. Em resumo, a vida e o legado de Padre Pio permanecem uma fonte inesgotável de inspiração e fé. Sua dedicação à oração, à Eucaristia, ao Rosário e ao sacramento da confissão são testemunhos de uma vida totalmente entregue a Deus. Mesmo após sua morte, ele continua a guiar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, demonstrando que a santidade não é apenas um ideal inatingível, mas uma realidade viva, acessível a todos que buscam seguir o exemplo de Cristo.